A gestão pública brasileira tem um comportamento recorrente: a importação de políticas públicas de algum outro lugar do mundo. E não há problema algum em se inspirar em ideias e práticas internacionais, em copiar modelos que possam dar certo por aqui. Pelo contrário, as experiências de outros países podem nos ensinar muita coisa. O problema é que, não raramente, copiamos uma ideia de algum lugar do mundo sem considerar as diversas diferenças entre o local de origem e o local de destino. O teleférico do Complexo do Alemão é um exemplo dessa prática. Não somente o teleférico está parado, abandonado desde outubro de 2016, mas, como veremos adiante, foram ignorados diversos elementos da realidade local e etapas fundamentais de um projeto de mobilidade, que, se tivessem sido executados, provavelmente levariam à conclusão de que o teleférico sequer devesse ser construído. O teleférico foi inaugurado em 2011. Na época, foi aquela festa que conhecemos bem de inaugurações de grandes obras públicas. Presidente, governador, prefeito. A fantasia vendida era a seguinte: trazer uma experiência bem-sucedida de Medellín, na Colômbia, para a cidade maravilhosa, provendo mobilidade para uma grande comunidade de baixa renda, integrando esta aos meios de transporte de massa da cidade. E isso iria trazer desenvolvimento, turismo, renda e inclusão social. E não ficaria só no teleférico. Haveria obras de saneamento, alargamento de ruas, melhorias substanciais para transformar de forma fundamental o Complexo do Alemão. Essa era a fantasia. No mundo real, a situação se mostrou um tanto quanto diferente. E como muitos dos investimentos públicos em grandes obras, houve uma preocupação principal: a obra. O depois não importa muito. O consórcio responsável pelas obras foi formado por 3 grandes empreiteiras: OAS, Odebrecht e Delta Engenharia, nomes bem conhecidos das páginas policiais cariocas. Acontece que, como em muitos casos, a maravilhosa obra de engenharia inspirada em Medellín não passou por processos básicos de avaliação antes do dinheiro começar a jorrar para o bolso das empreiteiras. Quando representantes do governo do Rio visitaram Medellín, havia somente uma linha de teleféricos operando, a linha K, inaugurada em 2004. Mas mesmo com apenas uma, há características que diferenciam fundamentalmente o teleférico colombiano do carioca. O teleférico de Medellín parte da estação de metrô de Acevedo e tem mais 3 estações subindo a encosta das comunas 1 e 2. E quando digo subindo, é subindo mesmo. Entre a estação de metrô de Acevedo e a última estação do trajeto, percorre-se aproximadamente 2 km, e há uma diferença de altura de aproximadamente 400 metros. E a ocupação do morro ainda se estende por outros 200 metros morro acima. Para efeitos de comparação, a Rocinha, da base até o ponto mais alto da Estrada da Gávea, tem menos de 200 metros de altura. É como se tivéssemos 3 rocinhas empilhadas uma em cima da outra. Enquanto isso, a estação mais alta do Complexo do Alemão tem 120 metros de elevação em relação à estação de Bom Sucesso da Supervia. E uma parcela reduzida da comunidade fica logo acima das estações ou no mesmo nível delas. As estações Adeus, Baiana, Palmeira ficam no topo dos morros. As estações Alemão e Tararé também ficam em partes mais altas dos morros, com algumas construções no mesmo nível ou acima da estação, mas é uma pequena fração das habitações totais da comunidade. Ou seja, em praticamente todos os casos, o morador da comunidade precisa subir o morro antes de conseguir pegar o teleférico. Esse fato é inclusive reconhecido pelos moradores como um dos motivos para não usar o mesmo. Não à toa, mesmo quando funcionava, o teleférico nunca chegou a se estabelecer como um modal de transporte utilizado por todos os moradores. Para se ter ideia, no auge do seu uso, chegou a no máximo 30% de ocupação. Veja bem, as pessoas não usam o modal de transporte porque o governo acha que elas devam usar. Pessoas usam o modal de transporte mais conveniente e acessível para ir do ponto A ao ponto B. Dinamarqueses e holandeses usam a bicicleta não porque gostam de pedalar, mas porque é a forma mais conveniente e acessível para se locomover em Copenhague e Amsterdã. Então, se o teleférico não é mais conveniente e acessível que uma van, um mototáxi ou ir a pé pelas vielas da favela, ele não será usado. Outra diferença crucial: Medellín fica em um vale, e a cidade se estende em um sentido norte-sul à beira do rio que lhe dá o nome. Neste mesmo eixo, ao lado do rio, há a linha de metrô, que é alimentada pelo teleférico.
Esta linha de metrô é, portanto, um eixo central de mobilidade pública para acessar qualquer lugar da cidade. O mesmo não acontece com o Complexo do Alemão. A linha de teleférico se conecta ao ramal da Supervia, que leva ao centro da cidade. Mas para quantos moradores da comunidade este é o principal destino ou melhor forma de transporte? A resposta para isso não existe. Não por uma impossibilidade de existir, mas porque o Estado não fez tarefas básicas de planejamento de qualquer investimento em transporte público. Por exemplo, uma pesquisa de demanda, de origem e destino, que deixaria claro quantas pessoas querem ir de onde, para onde, quando e de que forma. Qualquer investimento sério em mobilidade pública deveria levar isso em conta. Para a construção do teleférico, resolveram simplesmente pular essa etapa. As diferenças não param por aí. O projeto colombiano veio com uma abordagem sistêmica para atacar não apenas problemas de mobilidade das comunidades. Diversos outros investimentos em educação, saúde e segurança vieram junto com a implantação do sistema de mobilidade, a fim de melhorar a qualidade de vida e os índices de desenvolvimento sociais e econômicos das comunidades contempladas. No caso brasileiro, temos uma urbanização concentrada ao redor das estações, com pouco impacto no resto da comunidade. Até houve o anúncio de outros investimentos, mas esses ficaram, na sua maioria, pelo caminho. Um exemplo patente no próprio campo da mobilidade. A Rua Joaquim de Queiroz e Rua Canitar deveriam ser alargadas, passando pelo meio da comunidade, possibilitando o trânsito de mais veículos e, inclusive, ônibus. Mas apenas algumas centenas de metros iniciais foram de fato executados. E mesmo com construções mais bem elaboradas e melhores acabamentos nas estações, adivinhe qual teleférico custou 3 vezes mais que o outro. Isso mesmo, o teleférico carioca. Fornecido pelo mesmo fabricante, custou na Colômbia o equivalente a 11,6 milhões de dólares por quilômetro, enquanto aos cariocas custou a bagatela de 38,5 milhões de dólares por quilômetro. Entre o custo do teleférico em si e as obras para botar o modelo de pé, foram gastos mais de 250 milhões de reais. A operação do teleférico em si ficou a cargo da Supervia, através de um contrato de experiência que foi sendo estendido até que o teleférico parasse de operar. Os moradores cadastrados pagariam R$1 por viagem, com 2 gratuidades por dia, enquanto que turistas pagariam R$5. Na prática, entre o enorme montante de investimentos necessários para a construção e operação do teleférico, segundo uma pesquisa realizada por uma estudante de mestrado da PUC, cada passageiro transportado de fato custava aproximadamente R$13 aos cofres públicos. O teleférico parece ser de fato uma transferência de renda às avessas, usando dinheiro público para financiar grandes construtoras e operadores privados da Supervia. Dinheiro nosso fluindo para o bolso da Odebrecht. Mas o que fazer agora com um equipamento de mobilidade caríssimo, que mesmo no auge transportava poucas pessoas e que custa dezenas de milhões de reais todo ano para operar, trazendo benefício limitado à comunidade? O governo atual de Cláudio Castro está executando um projeto milionário para revitalizar o modal e botar tudo para funcionar de novo, pela bagatela estimada de 170 milhões de reais. Dinheiro para isso vem da venda da SEDAI, e esse dinheiro vai embora e não volta mais. Vale a pena? Vale gastar 170 milhões de reais para colocar de pé um modal de transporte que já se provou equivocado e que inevitavelmente irá acabar com o mesmo destino do atual? Não seria melhor vender os equipamentos ou usar os mesmos para a construção de uma linha turística de verdade, da qual se pode cobrar dinheiro suficiente para cobrir os custos de operação e manutenção? E no lugar do teleférico, que ninguém pediu de fato, abrir acessos e ruas na comunidade a fim de possibilitar o trânsito de modais tradicionais por dentro da comunidade? Por exemplo, continuar e acabar a duplicação das ruas Joaquim de Queiroz e Rua Canitar, possibilitando assim que ônibus passem por dentro da comunidade? Investir dinheiro no teleférico do Complexo do Alemão é repetir o erro. E todo o dinheiro que já foi investido lá não muda esse fato. Isso se chama custo afundado e não deveria influenciar na decisão atual de reformar ou não o teleférico. Abandonar o teleférico ou vender o que restou dele não é jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora é gastar o lucro da venda da SEDAI em um equipamento que irá ter o mesmo destino do atual. Irá ser abandonado e daqui a uns 5 anos vai parar de funcionar.
E você, qual a sua opinião sobre o que deveríamos fazer com o teleférico do Complexo do Alemão? Deixa seu comentário abaixo. Se você gostou desse vídeo, assina o canal e compartilha com seus contatos.